Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um raio-x da Série B do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada. Vamos passar tudo a limpo agora, porque é uma rodada que, como já está claro aqui na nossa imagem ao lado, uma rodada em que a Série B ficou de cabeça para baixo. Muito simbolizada por essa partida, em especial porque a gente vinha acompanhando toda a arrancada, o Curitiba alcançando o voo de Cruzeiro. No programa passado a gente trouxe vários detalhamentos dessa solidez do Curitiba. Aí vai o Paysandu, leva 1-0, vira o jogo, uma goleada pesadíssima dentro do Couto Pereira, 5-2. E essa é só a introdução de uma rodada que trouxe resultados inesperados e abriu possibilidades que vamos estudar aqui hoje se realmente são concretas ou não. Mas teve um ponto estatístico que Atos me pediu para trazer, e assim que eu vi, eu disse: pô, Atos, não é que tem que estar no programa, não. É que tem que abrir o programa. E esse ponto estatístico que eu vou apresentar agora é exatamente esse. Estamos diante de um cenário surreal, tá? Onde 9 pontos separam o acesso à quarta colocação da lanterna do campeonato, tá? 9 pontos. Depois de 17 rodadas disputadas, a gente está já chegando no fim do primeiro turno. Para vocês terem ideia, a média histórica nesse momento de distância do quarto para o lanterna é de 17,8 pontos, ou seja, 18 pontos. 2025 tem basicamente a metade da média histórica e a menor distância da história. O mais perto disso foi ali em 2007, segunda Série B, com 12 pontos. Mas, como a média indica, normalmente é muito mais. Então, Atos, talvez essa seja a tela e o tema inicial para a gente mostrar uma Série B que, nesse final de semana, poderia ter ganho ali um contexto, né, de encaminhado tudo aquilo que a gente vem desenhando. Curitiba na frente, o Atlético Paranaense abriu 2-0 sobre o Volta Redonda, mas no final o quadro é esse aí, um quadro bem aberto, com vários times sonhando, tá? Não é sonhando em permanecer, não. É sonhando em, quem sabe, lutar por uma vaga para a Série A. Fred, em algum momento ali, no final de semana, a gente tinha, o Goiás acabou vencendo o seu jogo, né? É um dos times pesados dessa Série B. O Atlético Paranaense chegou a abrir 2-0 e isso ficou meio que tatuado na minha memória, porque o Atlético Paranaense fez um jogo muito dominante e de repente uma reviravolta ali no segundo tempo. Acho que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E o Curitiba saiu na frente, já tinha um jogo muito acessível, né? É óbvio, você está enfrentando um time da zona de rebaixamento, o líder do campeonato, com tudo que a gente já destacou aqui no Curitiba e ainda abrindo 1-0. Eu acho que teve um momento ali que se pintou uma Série B que ia ficar um pouco insosso ali. A gente talvez aqui fosse repetir quase tudo que a gente falou no último programa, mas os deuses do futebol não gostam das coisas muito tranquilas e trouxe essa pimentinha para a Série B. E concordo, virando a Série B de cabeça para baixo, com essa virada aí de dois times que estão na. O Paysandu saiu, né? Mas estavam na zona de rebaixamento, vencendo dois postulantes ao acesso, né? Um muito favorito, que é o Curitiba, e o Atlético Paranaense, que é um time ali que vem correndo por fora, mas deve chegar forte. E essa tela, Fred, ela é muito boa porque ela não se trata só de uma questão de coincidência de números. Na verdade, ela vai ajudar a explicar muito esse momento que a Série B está passando, que já vem algumas rodadas, para a gente entender o porquê o Volta Redonda virou em cima do Atlético Paranaense, um placar muito desfavorável, e porque o Paysandu fez esse jogo assim, acachapante, dentro do Couto Pereira contra o líder Curitiba.
Quando a gente vê que é a menor pontuação do Lanterna para o quarto colocado, você deduz que esses times que estão lá embaixo, eles têm uma capacidade de competição. Eles vão dificultar os resultados, sabe? Isso é algo que a gente já vem desenhando há algumas rodadas. A gente vem dizendo, olha, esse time aí é Lanterna, era o Atlético. Veja, o Atlético deu uma esticada que saiu da zona de rebaixamento e hoje está no meio da tabela. Mas a gente dizia, o Atlético, que hoje é Lanterna, ele não tem futebol de Lanterna. Tá? Hoje é o Amazonas que é o Lanterna, que teve uma vitória também contundente na última rodada. Então, eu acho que isso traz para explicar do porquê não está tendo jogo fácil, não está tendo jogo automático, os times estão precisando suar a camisa. Então, para poder finalizar, Fred, esse quadro, é o que eu disse, ele traz esse contexto do porquê os jogos estão muito difíceis, e eu acho que isso vai permanecer por mais algumas rodadas. Cássio, tua visão inicial do que significa isso, Cássio? Do que significa 9 pontos separando o quarto e 20º colocados, Cássio? Porque esse cenário, Fred, faltando 2 rodadas para acabar o turno, mas quase na virada do turno, nesse momento, a tendência, eu acho que já é o que mostra a história, inclusive. Tirando ali 2007, a história mostra que o normal é já ter ali, ó, o cara que está na zona de rebaixamento, o cara está brigando para não cair, o Lanterna, melhor dizendo, o Lanterna está brigando para não cair, ponto. Nesse momento, ok, ponto ainda. Mas nesse momento, o Amazonas olha assim e fala, rapaz, se a gente, o Amazonas deve estar fazendo o que absolutamente todos os torcedores que estão na primeira página fazem. Por se encaixar 2 vitórias, o cara pensa assim, entra no G4, ou encosta no G4. O Amazonas, ó, se a gente encaixar 2 vitórias, no caso seriam 3, né, porque ele ganhou esse fim de semana, mas mais 2 vitórias, a gente entra na briga. Não seria encosta. Isso é surreal. Eu não sei se... Só para poder ajudar o seu raciocínio, o Amazonas que venceu o Botafogo em casa por 3-0, mas o próximo jogo em casa também. Então, veja, já tem as coisas... Já teria assim, esse mais um. Pega o Paysandu, que é um concorrente ali na disputa do rebaixamento, em casa na próxima rodada. O jogo já vai ter um molho enorme, porque é um confronto direto. O Paysandu é o 16º, é o que está na porta da zona de rebaixamento. Então, antes de pensar do que a gente está trazendo nessa tela, que seria em relação ao acesso, o pensamento do Amazonas naturalmente vai ser um confronto direto para tentar sair do Z4, absolutamente natural. Tanto é que a gente está falando justamente de dizer, e se ganhar essa e a outra, ele já tem uma chance de estar na primeira página, e aí já está num quarto lugar. Lembrando que o quarto lugar desse ano, ele dura basicamente nada. O Novo Horizontino, para dar um exemplo, o Novo Horizontino está em 3º lugar pela 4ª rodada seguida. E acima do Novo Horizontino, Goiás e Coritiba se revezando entre líder e vice-líder. O 4º lugar troca toda a rodada, pô. Eu faço no meu blog, eu faço as publicações todas as rodadas. Não é desse jeito aqui não, tá? Eu trago a classificação, eu trago detalhes aqui, a gente até porque com esse Power BI fica outro departamento, mas eu trago ali a agenda da televisão na próxima rodada, o que eu achei de destaque nessa rodada e tal. E eu estava colocando ali, se eu não me engano era o Remo. Estava quase pronto que seria o Remo. Assim, eu deixei o texto, assim, um texto básico, assim, como seria a classificação dessa publicação. Aí a Chapecoense vai lá, ganha do América Mineiro fora de casa, no fechamento da rodada, ganha lá na Independência e coloca. E entra no G4. Aí tirou o Cuiabá, que era o da rodada passada, tirou o Remo, que ficou até 8 minutos no G4, entrou um novo, o Avaí, que estava perto ali, já entrou algumas vezes. Essa quarta colocação tá uma loucura. Então, assim, na hora que o quarto lugar simplesmente... Agora, a bronca é que também é só uma vaga aberta por enquanto, né? Não tá dando muita trégua. A gente até debateu isso no programa passado, se seriam 2 ou 3 vagas. A gente colocou o Novo Horizontino em dúvida, mas o Novo Horizontino é bem resistente. Pelo menos está cedo, né? Na reta final que a gente vai ver. Mas essa quarta vaga, ela tá uma dança das cadeiras. E nesse momento... eu não sei se todos os clubes estão atentos a isso, porque assim como a gente começou essa gravação aqui, Fred, e Atos, vocês deram uma olhada do quarto para o 10º, para o 20º, de vez em quando isso passa. Caso não tenha passado, a turma vai olhar assim e dizer, rapaz,
vamos tratar com carinho esse campeonato, que o objetivo ele pode ser um pouco mais nobre do que simplesmente permanecer na Série B. E só um último ponto que é observando 2007, que é o ano que o Coritiba foi campeão. O Ipatinga foi vice, ou seja, foi um ano, não havia ninguém do G12 disputando, como também não há esse ano, inclusive. Né? Teve em 2006 com o Atlético Mineiro, teve em 2008 com o Corinthians, teve em 2009 com o Vasco, mas não teve em 2007. Não sei se o quanto isso pode influenciar, mas eu acho que 2007, 2006 está um pouco do que eu já falei aqui algumas vezes, que são campeonatos com quase 20 anos desse formato, onde todo mundo... A janela não existia, a janela agora, você pode contratar até ali, só pode ter esse número de estrangeiros, o volume de investimento é esse. O campeonato era o mesmo regulamento, mas a competição já era esses 20 anos, essa competição já era diferente. Então, ainda que essa diferença seja a menor da história, mas tem a próxima ali da 2007, mas 2007 é uma realidade já muito distante. Então, essa agora de 25, e aí você vai colocar, do ano passado eram 20 pontos, pô, nesse momento, assim. Essa pegada 2024, estava com 20 pontos. Ano retrasado, 20 pontos. Então, assim, esse ano tá uma marca de apenas 9, é sim muito relevante. Ainda bem que de última hora a gente conseguiu colocar isso no destaque do programa, porque realmente assim, é aqueles números como a gente fez da Série C uma vez, que o Lanterna tinha menos derrotas do que o líder, o que era uma aberração. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Na 17ª rodada, quase virando o turno, e o Lanterna olhar para o quarto lugar e disse, dá para buscar, viu? Então, Fred, tu conseguiu levantar da 38ª rodada? Eu fiquei bem curioso, diz aí. Cássio, tá aqui na tela, inclusive, tá? 31 pontos, tá? Na verdade, desculpa, 31 pontos ano passado, 32 pontos e meio é a média histórica do quarto para o 20º na 38ª rodada. Pronto, Cássio. chegamos exatamente, ainda bem que você já falou a média, 32 pontos é a média. Caramba, para chegar na média agora, assim, tem que tirar da tomada o Amazonas. Se o Amazonas vai começar a levar WO, você só joga em casa, tá proibido de jogar fora de casa. Porque, assim, essa média histórica, ela não vai ficar minimamente próxima. Mesmo que esse campeonato comece ali, teria que dar uma esticada muito grande do número que está hoje. Então, realmente, e perceba, inclusive, como 2007 o número era pequeno, mas na reta final ele já bateu 26, ó. Já deu uma desgarrada, e no fim das contas, o quarto lugar de 2006 é que acabou sendo mais curto. E o quarto lugar que subiu foi o América de Natal, ganhou a vaga na última rodada. Atlético campeão, Sport vice, Náutico terceiro e América de Natal em quarto lugar. É isso, Fred. Eu acho que temos um dado para ficar atento, viu? Para acompanhar. É isso, tá? E eu vou trazer agora uma outra tela que se encaixa perfeitamente aqui nesse momento do programa, porque numa rodada em que o Paysandu vence o Curitiba, em que o Volta Redonda vence o Atlético Paranaense, que o Criciúma, um time que eu até vinha alertando, já entra naquela faixa de estar 3 pontos do quarto colocado, o direito de sonhar meio que ficou pulverizado. A gente estava debatendo aqui até do Lanterna, né? Obviamente, só para citar um caso extremo. E a próxima tela que a gente vai trazer, essa tela mostra, trazendo o cenário da 17ª rodada, tá? Qual foi o time que subiu com menos pontos e na pior posição? Foi o Avaí, de 2016, que nesse momento do campeonato era 15º com 20 pontos. 20 pontos hoje... Que recuperação, viu? Pô. 20 pontos hoje tem o América Mineiro, que é 14º, tá? E está a 6 do G4. O Avaí, naquele momento, estava a 9 do G4. Quem é que está a 9 do G4 hoje? Fred, mas a análise ainda é melhor do que essa, viu? Veja, ele estava a 9 do G4. Só que o que está em quarto subiu. Tem que considerar o que não subiu. Ele estava a 12 do que não subiu. Ou a 13, porque ou a 13. Porque veja, veja o verdinho ali. Esse quarto lugar subiu. A gente não tem zero a pontuação final. Agora, o de 32 e o de 33 não subiram. Então ele tirou, para pelo menos, no mínimo, ele tirou 12 pontos. Se o Amazonas tirar 12 pontos, ele bate... Não, bateria quarto lugar fácil. Precisa tirar 9, assim.
Por muito. Ceará e CRB, Cássio, respectivamente. O que 33 pontos era o Ceará, 32 o CRB, tá? E o Atlético Goianiense com 29 pontos. Eu sei que você já falou algumas vezes, mas só para deixar aqui, é uma aberração ali 2007, viu? 36 e não subiu, meu irmão. Exatamente. É o velho Criciúma? Criciúma, o velho Criciúma. Então, esse aspecto que a gente está tratando aqui, ele é bem importante, porque a gente está falando de um time, né, da maior reação da história a partir da 17ª rodada, numa reação que terminou em acesso, que é a do Avaí de 2016, né, que estava a 9 pontos do G4 e que chegou a ultrapassar um time que estava 13 pontos na frente, que era o Ceará. E isso encaixa com o que a gente acabou de ver, que, por coincidência, são 9 pontos separando o Lanterna do quarto colocado hoje. Mas aí, Cássio, a gente vai para aquela coluna, tá? Que é aquela coluna que tem a média, né? Quanto está acima ou abaixo da média, e me chama muito a atenção, porque a gente faz isso na Série A e na Série B, Cássio. É muito raro a gente ver um -3, como a gente está vendo o quarto colocado nesse momento, tá? A Chape com 26 pontos está 3 pontos abaixo da média histórica de um quarto colocado. É muito. Normalmente fica Lanterna? 1, 2. Exatamente. O Lanterna está 6 pontos. Eu acho que eu nunca tinha visto nesses nossos gráficos. Por isso que está achatado. Assim, matematicamente, a explicação matemática está aí do achatamento. Exatamente. Aqui o Lanterna com muito acima da média, aliás, muito acima da média, e o quarto lugar muito abaixo da média. E Fred, a gente está trazendo essa relação para o 20º colocado muito por ser curioso, explicar alguns resultados que estão acontecendo em campo, mas na verdade o que interessa mesmo, e o nosso maior foco é a questão da quarta vaga, né, que está hoje abaixo da média histórica. E note que eu até, em off aqui, perguntei a vocês que o Remo, que Cássio destacou que quase que entra ali, né, por algum momento ali, quase que entra no G4, ele entra só com empate, tá? Veja, faz 3 rodadas que o Remo só empata. Então, situações como essa, do quarto colocado, está 3 pontos abaixo, e com tantos perseguidores, faz com que um time que empate 3 vezes tinha a possibilidade de entrar no G4. Não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Um último ponto que dá para falar também dessa tabela é o seguinte: os 4 times da zona de rebaixamento estão acima da média. E detalhe, só os 3 primeiros estão acima da média. O miolo do campeonato inteiro ou é 0 ou é negativo. Exatamente, tá? Então, tá na mesa aqui uma Série B que está aberta. Ainda que a gente trate 2 vagas como absolutamente encaminhadas, em que a gente coloque interrogações do Novo Horizontino, mesmo que ele continue dando provas de solidez, mas o que aconteceu em 2023 e 2024 nos deixa um pouco, né, precavidos em relação a um otimismo. Então é isso, né? Todos os dados aí que deixam essa Série B estranhamente fora da curva e estranhamente aberta, ainda que a gente entenda que tem 2 vagas muito encaminhadas, a do Curitiba e a do Goiás. Nessa rodada, o Goiás, inclusive, abrindo já 3 pontos sobre o Curitiba. O Novo Horizontino, a gente sabe que tem solidez, mas é impossível que a gente deixe para lá o que aconteceu em 2024 e 2023, então a gente é um pouco mais precavido em relação ao Novo Horizontino. A gente atravessa uma dualidade aqui. 2 vagas basicamente na mão, uma encaminhada e uma vaga aberta para um cenário em que tudo, tá, pode acontecer, a ponto até de matematicamente não ser absurdo a possibilidade, eu repito, falando apenas matematicamente, de um Lanterna encaixar uma reação, tá? Dito isso, a gente vai começar a passar por alguns pontos dessa rodada, e aí a gente vai para esse jogo, Atos, que foi o jogo que deixou essa sensação geral, né? Como é que o Paysandu chega no Couto Pereira, leva 1-0 e sai com 5-2. Eu trago
aqui na tela, em preto e branco, um pedaço do slide, de um dos slides sobre o Curitiba da semana passada. 9 jogos sem perder, 6 sem sofrer gols, 1 gol sofrido em 9 jogos, 4 vitórias consecutivas. E aí me diz como é que esse time toma 5 do Paysandu. Como é que explica, Atos? Tem explicação? De virada. Totalmente fora da curva, de virada. Tá? De virada. Fred, veja só. Eu vi esse jogo, tive a oportunidade de ver esse jogo. E não tem muito o que se tirar desse jogo, não, tá? Não tem muito um aprendizado. O rendimento, a bola não entrou, teve oportunidade no jogo. Veja só, o Curitiba jogou mal do começo ao fim. Ponto. O Curitiba não teve chances na partida. Mesmo quando o Paysandu, algumas vezes no placar, tinha uma vantagem considerável de gols, é natural que o Curitiba fosse para cima, tivesse um domínio do jogo, tivesse uma produção muito alta. Não foi bem isso, não. Talvez a bola no pé o Curitiba tinha. Mas chances claras de gol não estava acontecendo, não. Pelo contrário, o Paysandu nas estocadas que conseguia fazer certos contra-ataques até era mais perigoso do que o volume natural que o Curitiba estava tentando ali se recuperar no placar. Então, não tem muito o que se aproveitar desse jogo. Na verdade, é uma página para você arrancar, rasgar, esquecer que ela existiu, porque foi um jogo completamente atípico. O Paysandu fez um jogo perfeito, tá? Os atacantes, assim, com uma precisão absurda, tá? Mas, como eu disse, trouxe essa pimentinha a mais para o campeonato. Assim, uma goleada dessa cachapante de um time que está na zona de rebaixamento diante do líder traz elementos novos aqui para poder a gente analisar. 24 mil pessoas no Couto Pereira. Nada para falar dessa vez. Temperatura... Tudo... Não, o público foi excelente. Eu daria destaque para as duas torcidas, tá? A do Paysandu também, meu irmão. A do Paysandu tava... Caramba, os caras foram valendo. Se fez presente, dava para ouvir na transmissão. Não sei se o cara botou o microfone um pouco mais junto. Não, mas veja, eu vi a imagem, a torcida do Paysandu foi valendo. Em vários momentos assim, deu para escutar a torcida do Paysandu, sabe? Então, destaque para as duas torcidas. Coritiba abre o placar aos 25, cobrança de falta de Josué. Toma virada, assim, 3-1 em 18 minutos. 18 minutos já estava 3-1. Reage no segundo tempo, fica 2-3, mas aí o Paysandu vai lá e transforma 5-2. Eu vi, cara, passou batido, mas vi uma coisa curiosíssima, Fred. Com isso, o Paysandu, foi o Papo de Bola que falou, mas acho que ele trouxe uma informação de outra pessoa que eu não estou lembrando agora. Peço desculpas. Mas a informação é muito curiosa. O Paysandu, com isso, conseguiu... foi a primeira vez que ganhou no Paraná. E com isso, o Paysandu tem vitórias em todos os estádios do Brasil agora. Assim, porque como ele é do Norte, não é muito fácil você jogar em Rondônia, em Roraima, no Acre. Mas assim, querendo todo. Mas com isso, agora o Paysandu, segundo essa notícia, tem vitórias nos 27 estádios, nos 26 no Distrito Federal. Achei assim... Mais uma dúvida, Cássio. Essa notícia dizia se outro time já conseguiu mesmo. Eu fiquei pensando nisso, meu irmão. Não é muita gente que deve ter, não. Porque assim, justamente essa questão do Norte, né? Do Norte, né? Eu não sei, não tinha isso, não. O levantamento era sobre o Paysandu. Eu achei curiosíssimo esse dado. E também achei curioso que o Paraná tenha sido o último estado. Assim, Atos, Cássio dos velhos tempos já tinha trazido essa informação no blog dele, né, Atos? Me decepcionou agora. Já estava tudo mastigadinho. Ia trazer quantos estados faltam para Sport e Náutico e Santa. Exatamente. Tá? Ia vir tudo mastigado. Veja, eu pensei nisso agora, mas posso tentar depois. Mas confesso que eu achei muito curioso. Já até achei aqui o registro, é do César, que faz o Twitter Papo de Bola, é o Twitter dele. Muito antenado sobre tudo relacionado à televisão e futebol. Aí ele retuitando outro perfil de Jorginho Neves, do Vê o Fato. O Paysandu finalmente pode dizer que ganhou pelo menos uma vez em todos os outros estados brasileiros. Fora do Pará, o único... Aí que não havia vencido é o Paraná, mas realmente a informação não traz se tem outros dados. Mas assim, de uma forma geral, essa foi a vitória número 251 do Paysandu
fora de Belém. Eu achei muito, muito curioso. O estado que ele mais ganhou fora foi o Amapá, 50. Se Cássio fizer esse levantamento, a gente faz um vídeo aqui. Se Cássio não fizer, a gente vai viver, atravessar dias Nordeste, e dias aí assim, sem essa informação. Eu acho que no Nordeste não tem ninguém, não, porque eu acho que nem pela falta de jogos no Norte, repito. Como o Paysandu tem a Copa Verde e tal, acho que isso faz alguma diferença. É um dado muito curioso. 50 jogos no Amapá, né? Pô, 50 vitórias. 50 vitórias no Amapá. É. Mas vamos ver. Eu tô achando que vem, viu, Catos? Tô achando que esse postzinho, pelo menos pro campo de batalha da apuração e da pesquisa, ele vai. Tá? Mas eu quero o do Sport, Náutico e Santa. Quantos ele vai trazer. Quantos, cara? Né? Caramba, isso aí é com um dado desse, o blog ia ficar tipo, Cássio morreu, foi, cadê o blog? Eu nunca mais vi nada. Assim, não tem nenhuma publicação. Porque uma dessa, isso aí é um trabalhinho, viu? Olha, e já vou logo dizendo, se faltar um estado para o Náutico e for Roraima, o Náutico de Roraima conta dessa vez. Não, o Náutico já ganhou, acho que o Náutico ganhou, e o Náutico goleou o Atlético de Roraima 7-0 uma vez, pô. Lembra, não? Não, tava lembrado desse jogo. Copa do Brasil. Já aconteceu, o Náutico... Lembra não, pô? Não. Podemos voltar para a programação normal? Vamos. Então, de volta aqui à programação normal, dos 12 primeiros colocados, a gente está trazendo aqui um recorte da classificação da 16ª rodada, tá? Dos 12 primeiros colocados naquele cenário, só 2 times venceram nessa 17ª rodada, tá? E isso, naturalmente, é outro motivo para esse cenário que aqui está, tá? O Goiás foi um deles, venceu o Cuiabá por 3-1, tá? E abriu agora 10 pontos sobre o 5º colocado. 10 pontos, a gente está aqui na tela vendo, é a terceira maior distância que um líder já abriu sobre o 5º colocado depois de 17 jogos, tá? A média histórica é de 6,7. Vamos considerar 7. O Goiás abriu 10 pontos, tá? É muito significativo. A gente já teve em 2002 13 pontos, a gente já teve em 2013 11 pontos. E agora o Goiás repete 2011 com 10 pontos. E aí tem um outro desdobramento, que são aquelas campanhas semelhantes que a gente traz. E aí é o seguinte, cara, você até já citou o Criciúma. Aquele Criciúma de 2007, que nesse momento tinha os mesmos 36 pontos do Goiás e terminou com apenas 53 na 7ª posição, ele é o único time, Cássio, com 35 pontos ou mais que não subiu. O Goiás tem 36, tá? De 35 para cima, todo mundo subiu, ou seja, menos aquele Criciúma. O Goiás entra naquela que é a seguinte, se não subir é vexame. Muito, assim, veja, a gente trata ou tratava o não acesso do Sport em 2023 como o maior vexame esportivo da história do clube. A gente o tratava é porque esse ano está se desenhando um pior, tá? E eu acho que para o Goiás não vai ser diferente, Cássio. Se você tem 36 pontos, você ainda tem uma chance. Eu considero, Cássio, que um time do porte do Goiás, do Curitiba, do Atlético Paranaense, tá? Virar o turno com mais de 30, para mim é trilho para o acesso. E não só a questão da pontuação máxima, a pontuação absoluta. É a diferença para o quarto. São 10 pontos. E já são 4 rodadas. Com tudo. Que é o mesmo para o quarto, perfeito. Eu estou falando para o quinto, mas é mesmo para o quarto. Para o 5º lugar, desculpa. Não, mas é a mesma para o quarto, então tá tudo certo. 10 pontos. São 4 rodadas dando tudo certo para um e tudo errado para o outro. E o outro, por exemplo, que no caso é o Remo hoje, como o Atos falou, empatou os últimos 3 jogos. Então, assim, não é um time que vem nessa sequência. Tipo, a gente está analisando o Goiás na 17ª, mas o Goiás, na verdade, já está na 21ª rodada do campeonato.
E ó, só um parênteses aqui. Pode ficar tranquilo, viu, Atos? O Náutico ganhou em Roraima em 2008. 7-1 no Atlético Roraima, só para deixar registrado aqui. Um estado a menos para o Náutico. E sobre esse G4, a escala de vexame... E outra, quando a gente fala vexame, é para um clube que você enxerga a capacidade de fazer campanhas relevantes. Então, assim... A gente não fica dizendo que o Novo Horizontino deu um vexame, fica dizendo assim que o Novo Horizontino deu ali uma pipocadinha, deu uma frustrada, mas não é um vexame. O clube nunca Perdeu subiu força, de divisão. né? Desidratou. Força. Mas assim, ele nunca subiu de divisão. A gente não pode ficar dizendo que um clube que não conseguiu um feito que ele nunca conseguiu, ele só passou um vexame por não conseguir o que ele nunca conseguiu. No caso do Goiás, não. O Goiás é um clube que, de forma recorrente, ele disputa isso, é cotado para ser campeão junto com o Coritiba, nesse momento os dois ali, né? Tem outros candidatos, tem outros candidatos, mas nesse momento são os dois. E seria assim, até porque o Goiás deu aquela patinada. O Goiás deu uma patinada, mas ele conseguiu já voltar para o campeonato, tanto é que ele somou 10 dos últimos 12 pontos. O Goiás chegou a estar ele perdeu, não sei o que, perdeu, foi ultrapassado pelo Coritiba e tal, mas nesse momento ele já voltou para a pista e já voltou acelerando. E é o que a gente imagina também até do Curitiba, né, Atos? Você falou, esquece essa derrota aí, não me parece ser o início de uma tendência de nada. É esquecer um jogo que tudo fugiu do controle e seguir, né? Então, eu acho que Goiás e Curitiba, eu já falei isso no programa passado e não vou mudar, estão na Série A de 2026, tá? Restam 2 vagas ou uma vaga e meia, digamos assim, falados. Só para reforçar, é algo que a gente fala aqui rotineiramente, mas essa comparação com... Na verdade, esse caso que a gente pode comparar, que é de 2007 do Criciúma, é aquela situação, né? O segundo ano de pontos corridos, então tudo era muito novo, o formato não tinha se consolidado ainda. É quase como se não tivesse acontecido nenhum caso, eu diria dessa forma. O Criciúma, eu dou uma descartada muito por causa disso. E é muito fora da curva também, Atos. É aquilo que não acontece na normalidade. Não acontece na normalidade. É muito fora da curva. Tá? E aí, a gente falou, foram 2 times que venceram. Do G12, do antigo G12, não é o novo G12, do antigo G12, só 2 times venceram. O Goiás e o outro foi a Chapecoense, tá? Que, pela primeira vez, entra no G4. E Cássio até já trouxe, né, no primeiro comentário dele, uma citação do que a gente vê aqui, mas a gente repete essa arte da dança da quarta vaga que a gente trouxe no raio-x passado, a gente repete agora, tá? Porque segue um entra e sai, uma alternância muito grande. Tá? Da 10ª rodada para frente, a gente teve o Cuiabá por 2 rodadas, o CRB por 2 rodadas, o Avaí por 2 rodadas, aí o Cuiabá voltou e agora é a Chape. Tá? Já foi falado aqui, o Remo, até o último jogo, até o apagar das luzes, estava voltando para a 4ª posição, tendo empatado em casa com o Novo Horizontino. O Remo, tá, que passou 4 rodadas no G4, desde a 9ª rodada saiu. E essa alternância, ela continua a ponto de que a gente já não tem mais de forma muito clara sequer o favorito. No programa passado, Atos foi mais frio e mais direto ao ponto de considerar que o Atlético Paranaense é o favorito a essa vaga. E até por isso que a gente chama de 1,5, né? Porque tem ali a do Novo Horizontino, mas ao mesmo tempo a do Atlético Paranaense. A gente sempre tem muito, muito cuidado com o Atlético Paranaense. A gente, até algumas pessoas nos chats às vezes reclamam, pô, vocês babam demais o Atlético Paranaense. Teve Fred, que disse que eu torço pro Atlético Paranaense. Eu fiquei pensando assim, rapaz, não tinha um time com outras cores, não. Qualquer um com outras cores, rapaz, pegou o Paranavaí. Pegou logo o Rubro Negro, rapaz. Vai lá, vai, veja. Mete no Google aí, Atos, Paranavaí, que você vai me entender. Então, essa dança aí é absoluta. Nesse momento, é a Chape. Me surpreende demais. Eu acho que eu já falei isso das edições de raio-x que a gente fez, eu acho que em todas eu falo. Dos times que a gente traz ali nessa briga, a Chape é sempre o primeiro que eu descarto.
Mas veja que a Chape vem de resultados. Teve aquela virada que ela tomou do Goiás. É chatinha para buscar resultado. Fred. Ela teve um jogador expulso e tomou a virada do Goiás depois dos 45. Estava ganhando do Remo, teve o jogador expulso. Os 2 últimos jogos em casa foram completamente modificados por uma expulsão na reta final. Tá? Em tese, a gente pode dizer que ele perdeu 5 pontos. Imagina a Chape com mais 5 pontos aí. Tá? Mas a Chape, Fred, vai assim. Eu costumo ser chato assim para poder começar a mudar ali as convicções. Ela vai precisar ser mais contundente, com todo respeito à Chape, vai precisar ser mais contundente para poder começar a mudar, pelo menos, a nossa visão sobre ela, pelo menos a minha, né? Até porque, com essa dança do 4º lugar, né? Pode ser que esteja ocupando só de turno. Ganhou fora de casa, foi uma vitória contundente diante de um América. Mas eu vou esperar mais. E preciso também ver um pouco a Chape jogando. Confesso que não estou conseguindo acompanhar bem a Chapecoense, mas agora, ao entrar no 4º lugar, eu acho que se faz necessário dar uma olhada na Chapecoense para ver o que o professor Dalpozo está promovendo nessa Série B. O próximo quadro, tá? Ele traz justamente os 7 times que estão dentro desse recorte de 3 pontos, que vai da Chape ao Criciúma, tá? E o Criciúma é a novidade na lista. Chape, Remo, Cuiabá, Avaí, Vila Nova, né? Atlético Paranaense, que a gente coloca todas as fichas, mas ele não consegue sair dessa grande massa aí que atravessa o campeonato. E essa derrota foi derrota de 3 pontos. Para complicar o vestiário, viu? Só para deixar registrado. Foi muito chata a derrota, né? Tipo, a gente já falou aqui um pouco, 2-0, e leva 3 do Volta Redonda, que era o lanterna do campeonato. Então são 3 times, são 7 times dentro desse recorte de 3 pontos, tá? Que é abaixo da média histórica, não é o menor, mas o menor é justamente o de 2006, e a gente costuma descartar, ou seja, 3 pontos é sim o que há de mais curto na distância de 1/4 para 1/10, tá? E aí eu queria saber de vocês um pouco do que a gente já falou no programa passado e repete aqui. E se vocês quiserem, aqui eu faço um destaque em Barroca, porque o CRB caiu para 11º, ele está fora desse recorte. Foram 5 derrotas, 1 empate nas 7 últimas partidas. É o pior time do campeonato desde a 10ª rodada. Tá? E eu me lembro, como se fosse ontem, a gente trazendo aqui as edições do Raio X, mostrando que o CRB tinha a melhor largada da sua história. E essa largada, ela desidratou completamente. Aí a pergunta que eu faço é, num programa em que a gente está falando de esperança de Paysandu, esperança de Atlético, esperança de Criciúma, times que vivem uma curva de alta, e é o próximo slide que a gente vai mostrar, são as curvas desses 3 times. A gente consegue falar em esperança para o CRB numa curva negativa tão grande? E analisando essa curva, Barroca tem esse lastro todo para sobreviver a tantas derrotas, tá? O time está jogando bem e isso acaba dando uma sobrevida a Atos e Cássio. Né? O que é que vocês têm a dizer sobre essa luta? E se já quiserem puxar para o CRB, também podem ficar à vontade. Fred, veja só, isso são análises diferentes. Eu acho que você tocou num ponto sobre o lastro de Barroca. Na verdade, já me causa surpresa ele ainda está no carro por não possuir, em tese, esse lastro. Tem alguma coisa, alguma convicção que os diretores do CRB vejam no trabalho de Barroca, e vai fazer sentido pelo fato de que a gente também vem destacando que em alguns jogos o CRB perde, mas o CRB consegue jogar bem, consegue produzir bem, e o jogo leva a um mau resultado. Mas até pelo nome, se fosse um treinador que já tivesse tido história no clube, tivesse tido bons resultados, boas campanhas pelo clube, ajuda para no mau momento você ter esse lastro. O lastro vem muito disso, tá? Vem no nome de mercado, mas vem também o lastro naquele clube.
naquele clube específico você pode ter um lastro maior. E não é o caso de Barroca, tá? Ao meu ver, nem no mercado e nem no CRB. Mas parece que ele ficou ali, talvez por alguma convicção de que esse trabalho pode ter uma virada, ou até por dificuldade, tá? De conseguir um substituto no mercado. Porque, veja, diretoria não costuma ser menino nessa história, né? Então, se o treinador, existe alguma possibilidade de sair, eles vão dar uma olhada ali no mercado, vão ver quem está à disposição, bota um intermediário ali para poder ter uma conversa. Olha, CRB, se for o caso, tem interesse, tal, já faz aquelas suas sondagens. Então, o mercado pode estar ruim também de treinador, o que fez Barroca ter essa sobrevida aí no cargo. Então, e o que me chamou a atenção foi que depois das 4 derrotas e 2 jogos fora de casa, né? O que é uma situação complicada, já empatou esse jogo agora e ainda tem mais um jogo fora de casa agora contra o Vila Nova. E fecha o turno contra o Novo Horizontino, que é muito chato de você receber, né? Time que joga de forma muito estruturada atrás. A gente viu essa rodada Remo em Novo Horizontino, né? O Remo sai na frente, mas não conseguiu sustentar o resultado. Eu também, Cássio, eu não sei se você já sentenciaria Barroca, não sei qual a sua visão, mas tá me surpreendendo também, porque eu não sei o quanto de convencimento se deu pela boa largada, tá? E pela forma de jogar barroquiana, digamos assim, né? Que é um futebol mais propositivo, né? E dá sempre a sensação de que está jogando bem, mas os resultados são muito fracos, Cássio. São fracos. A derrota do Coritiba, ela acaba pesando muito nessa sequência. Um gol de pênalti ali no fim da partida. Assim, o CRB não fez um jogo ruim. Eu acho que assim, algumas carências do elenco, que acho que a gente tinha falado, elas começam a aparecer, mas ao mesmo tempo, Fred, lembrando que o CRB, quando foi campeão alagoano, ele já trocou de treinador, né? Assim, ele foi campeão alagoano, numa final bem polêmica, campeão, trocou o treinador, a largada foi ótima, a melhor da história do CRB, mas era uma largada. No fim das contas, não é um campeonato de fases, né? A primeira fase, o primeiro turno, e está ali na final do turno, não. Era uma largada que dava um lastro, e esse lastro está sendo, assim, dizimado nesse momento. As partidas, os resultados são muito fracos, Fred, mas, tipo, ele pegou uma sequência ali, América Mineiro, Atlético Goianiense e Coritiba, que é uma sequência de tabela desta edição da Série B, uma sequência chata, tá? Uma sequência chata. Conseguiu esse empate com o Operário interessante, e agora ele vai para esse jogo com o Vila. Eu não acho que o jogo do Vila seja a sentença de Barroca, não. Eu acho que o do Novo Horizontino, não ganhar até lá, aí sim, Fred. Até porque tem o simbolismo aí no meio, né, de ser o jogo que gira o turno, tá? E é mais um jogo dentro de casa, tá? Eu vou mostrar aqui, Cássio, justamente aquela tela dos recortes iniciais. Vai ser o jogo da RTV, só por verdade. Vila Nova e CRB vai ser o jogo da Rede TV e do canal Desimpedidos dessa rodada. Aqui, Cássio, está o cenário das campanhas, né, das largadas, agora já nem tão largada, né, das 17 primeiras rodadas do CRB. Cássio, veja, Barroca já conduziu há algumas rodadas atrás, a gente trazia essa tela aqui, era a melhor campanha. Hoje está 10 pontos abaixo da melhor campanha. Né? É muito distante já, é impressionante como perdeu força. Era 21, Fred. Eu lembro de estar olhando para essa tela aí com o número 21 ali. E a gente fazendo a comparação. Aí as barras amarelas estavam todas mais baixas. Exatamente. Em evidência estava a de 2025. De repente ficou para trás, assim. Para você ver que 5 rodadas, 5 vitórias, 4 derrotas não faz. Nesse momento, a campanha do CRB, ele pode flertar tanto com uma aproximação do G4, não do G4, porque ele nunca conseguiu, né? Como do rebaixamento. Assim, nesse momento, a campanha que aquele caiu ali já tinha 21, ou seja, já tem um exemplo. Porque antes não tinha, ele largou de um jeito que, ó, meu irmão, veja, não tem exemplo. O que o CRB está fazendo aqui é de acesso. Nesse momento agora ele faz uma campanha que dentro de um cenário histórico, ó, ele pode
cair ou fica ali sétimo lugar, E lembrando, sexto Cássio, lugar, oitavo lugar? e lembrando que ano passado o CRB já teve que se salvar nas últimas rodadas, né? Então, assim... Mas ali o retorno foi péssimo também, né? Tava vendo ali, o time tinha feito a campanha melhor e terminou com 43. Assim, mas tudo que o torcedor do CRB não quer é ver o mesmo filme acontecendo, o risco de Z4 aparecer de forma mais contundente e, sei lá, se ele for querer repetir até os atores, né? Traz Hélio dos Anjos de novo para poder salvar ali na reta final. Ele vai estar à disposição, viu, nessa época do ano. Então, é bom o CRB se recuperar para não... E a multa negocia, né? A multa negocia. Não, um empréstimo. Não tem isso, né? Não tem um empréstimo agora no futebol, né? O treinador vai lá para um time que tenta salvar um time, depois volta. Pode acontecer Empréstimo de isso. treinador. Eu sei que tem, mas empréstimo de treinador é demais para mim. Aí. Olha aí, Atos, a tela. Que você... Não, veja, eu tinha isso na minha memória. Veja essa tela, um ponto só. Isso faz 5 rodadas, um ponto só a menos do gráfico que a gente acabou de ver, né? Era 21 e atualmente está com 22. E olha os outros anos. Eu lembro de ver essa barra amarela sempre abaixo de 2025, e agora o cenário é que todas as outras temporadas, todas as outras campanhas dispararam e a de 2025 ficou. Exatamente, tá? E aí a gente chega na última tela aqui dessa edição, onde a gente traz justamente esse recorte que foi destrutivo para o CRB, o recorte a partir da 11ª rodada. Me desculpe interromper o segmento aqui do programa, é porque eu quero bater um pouco de palma para nós mesmos, porque esses gráficos aí que o Power BI traz é sensacional. Por um momento, sabe que por um momento me passou pela cabeça? Uma reunião ali, que geralmente acontece nos clubes, no dia da folga, uma segunda-feira, o cara chegando pro presidente do clube e mostrando isso aí. Olha, veja o que está acontecendo com a gente. Aí mostra esse gráfico do que era 5 rodadas atrás, melhor campanha, todas as outras campanhas abaixo, e depois ele vem com essa, como o Fred fez esse jogo aí, mostrando os 2 slides. Aí traz agora, tudo passou, e a de 2025 é uma das piores. É sensacional, assim. Visualmente, você consegue compreender o que está acontecendo. Exatamente, tá? O nosso Power BI, que é desenvolvido por Pedro Pereira, do Bahia Números, tá? Que integra aqui a nossa equipe do 45 Minutos, tá numa temporada de muito trabalho em outras frentes, né, profissionais dele, por isso não tem aparecido tanto nas nossas lives, tá? Mas é um cara que é 100% aqui do nosso time e criou esse Power BI, a gente tem da série A e B, e ele nos oferece, de fato, assim, um mundo de informações. É claro que, e aí, já que Atos falou, batendo palma para nós mesmos, aí eu vou usar o modéstia à parte, e você tem que ter uma certa visão geral para poder trazer as informações mais importantes, os cortes, as comparações, soltar esse Power BI na mão de uma turma que não acompanha a Série B, que não acompanha no passado, que não tem referências na cabeça, não faz muita coisa não, tá? O Power BI sozinho, ele não trabalha não. Ele é uma caixa de ferramentas gigantesca, e aí, a partir dessas ferramentas, a gente consegue traduzir a competição rodada após rodada, tá? Para vocês. E aí, Atos e Cássio, agora sim, nesse nosso quadro, porque eu acho que é muito importante sempre a gente ficar atento ao que está acontecendo neste momento do campeonato. Os times passam por mudanças, demora a acertar, e o Atlético talvez seja o símbolo maior disso. Não por acaso, com essa derrota do Coritiba na rodada, ele assumiu a primeira posição dessa espécie de segundo bloco do campeonato, depois que passaram as 10 primeiras rodadas, esse segundo bloco. O Atlético, ele fez 5 vitórias e o jogo mais absurdo do campeonato na visão de Atos, porque ele massacrou o Remo e acabou perdendo. Se não, seriam 6 vitórias. Tá?
Seria uma arrancada absoluta. E aí chama muita atenção, porque um gráfico como esse, quando você pega um gráfico como esse do Atlético e cruza com aqueles gráficos iniciais, que mostra que as distâncias são mínimas, você começa a dizer, ó, esse time aqui, cuidado, tá? Porque nesse ritmo de pontuação, nesse ritmo de desempenho, no estalar de dedos ele tá. Porque o Criciúma, eu vou até pular o Paysandu um pouquinho, que é o do gráfico abaixo, a gente vê também a imagem de Eduardo Batista. Eu vinha dizendo, esse Criciúma tá meio de grão em grão. Aí fez as 3 vitórias, atravessou 3 rodadas sem vencer, agora já começa a fazer mais vitórias novamente. Tá? Não é um Atlético, não é um Paysandu que de repente pegou uma super sequência. Mas o Criciúma é aquele time perigoso, que foi entrando no campeonato aos poucos, que se reforçou, e que o trabalho de Eduardo Batista, que a gente sabe que é um treinador capaz, as 2 campanhas do Novo Horizonte tem histórico de acesso. Aqui, eu valorizo muito, Fred. E tem histórico de acesso. Assim, não é um clube que chega um momento do ano e fala, e agora? Bota dinheiro, não bota dinheiro? Agora, qual o jogador nessa competição que me ajudaria? Assim, claro que outros scouts podem fazer isso de certa forma, mas é um clube que não precisa, um clube que já tem essa experiência. Ele não precisa simplesmente, vamos contratar um departamento inteiro para dizer quem poderia essa espécie. É um clube que já tem a sua própria vivência nisso, então eu valorizo demais. O Paysandu já conseguiu acesso, mas já assim, faz muito tempo que não consegue para a Série A. A última vez que o Paysandu conseguiu acesso para a Série A foi em 2001. Aí ele passou alguns anos, passou 2002, 3, 4, passou 3 anos da primeira divisão. Mas nunca conseguiu nos pontos corridos. E a gente já coloca aqui no negócio que existe desde 2006. Então, enquanto o Criciúma já conseguiu, eu acho que é um candidato que vale ficar atento. O Atlético tem lá essa explosão de pontos aí, 15 de 18, essa sequência invicta do Paysandu, que estava, pelo menos, tirou o time da zona de rebaixamento. O Atlético, que é uma SAF, né, lembrando, é uma SAF que no começo era até os investidores que depois foram para o Santa, que já saíram do Santa, enfim, mas que era o mesmo nome, né, Vinícius Diniz, que fazia parte da SAF do Atlético de São João del Rei, lá em Minas Gerais. Mas esse Criciúma assim, tem uns resultadinhos chatos ali que ele conseguiu, viu? E o Criciúma? É o Criciúma, porque a gente sempre é esse trio que participa, mas para a galera que não acompanha tanta gente dos outros estádios, não os que já acompanhavam aqui o podcast 45 minutos, mas os outros estádios estão chegando, inclusive muita gente do Paraná. Fred até colocou na live ontem que 2% dos nossos seguidores já são do Paraná. Isso é bizarro. Vou até fazer uma correção, tá, Cássio? Na informação. Ela tem um detalhezinho. Eu ia até trazer aqui no final. Eu acho que era um pouco menos. No final do programa eu traço. Não. 2% dos seguidores de 2025. Certo, ok. Que são 40 mil, são mais de 40 mil seguidores chegaram em 2025. Ok. Mas não são 800, assim, é bastante. Mas eu achava que era 2% de 90 mil. Eu disse, caramba, eu também achei, porque a seleção acima, quando eu vi isso, estava 2025. Isso não é da região sul, não. Isso é só do Paraná ou da região sul? Só do Paraná. Só do Paraná. Então, assim, é bem relevante. 2% do crescimento geral. Eu vou trazer geral. uma mapinha no final do programa, Cássio. No final do programa eu trago uma mapinha. Então, assim, para esse público que está muito na Série B, eu acho que aos poucos, talvez alguns comecem a pingar em outros vídeos, outros conteúdos que a gente produz. Mas eu entendo que muita gente veio aqui da Série B, viu que tá, onde a gente fala do clube do cara e vai para lá. Então, só para o que eu estava querendo dizer, que sempre esse trio aqui que faz, mas o Criciúma que tem o seu anjo da guarda, que é Cauê Diniz, que é um que grava com a gente também, é o anjo da guarda do Criciúma. Que Fred está se transformando em Cauê Diniz. Eu olho para Fred e já não vejo Fred mais, eu vejo Cauê. Já tá virando aquele meme, né? Que tem uma foto, aí tá aqui, tá embaçado, tá aqui, aí a quarta já virou. Já virou Cauê já. No final, olha, se o Criciúma ele embica para conseguir entrar nesse G4, conseguir um acesso, vai ser Cauê aqui. É mais para minha conta do que para de Cauê, viu? Não. Essa temporada tava na zona de rebaixamento. Cauê foi muito Criciúma, pô, pelo amor de Deus. Criciúma, mas pegou no começo, antes do campeonato começar, pô. E detalhe, eu falo assim, e o Criciúma eu respeito demais, viu? Copa do Brasil 91, já ganhou a Série B, já ganhou a Série C. Chato, esse é chato.
E veja que o trabalho tem algumas situações que você olha para o trabalho que está sendo montado no Criciúma e faz total sentido, tá? É bem verdade, e a gente destacou isso, veja. Se você olhar o tier list que a gente fez, o Criciúma estava lá embaixo antes do campeonato começar, e era de forma merecida, tanto é que o arranque inicial foi muito ruim. Mas veja o trabalho que o Criciúma já estava fazendo ali, né? Mas obviamente vai demorar para poder aparecer alguns frutos. Mas ele foi em Eduardo Batista, que está acostumado a disputar o acesso da Série B. Ele foi em Ítalo Rodrigues, que conseguiu montar o time do Vitória, que foi campeão da Série B há 2 anos atrás, tá? E começou a se reforçar, mostrando alguma capacidade, independente de uma certa dificuldade de fluxo de caixa, mas um time que acabou de sair da Série A, ele tem uma capacidade orgânica de ir no mercado, e o Criciúma foi bem ativo no mercado, assim, praticamente reformulando boa parte do time. Então, tem sustentação, tá? A gente não está aqui olhando aqui, do nada aconteceu isso. Não. Tem alguma sustentação. E outro destaque que eu queria dar para essa tela, Fred, é que, veja, tirando o Criciúma, estamos falando aqui de 3 ex-lanternas, tá? E o Criciúma, veja só, o Criciúma não foi lanterna, mas foi o 19º, aonde o lanterna do Paysandu que não tinha nenhuma vitória no campeonato. Então, veja, o Criciúma tinha rendimento e até pontuação de lanterna naquele momento, só não foi porque tinha o Paysandu que era pior que ele. E a gente tá vendo a arrancada assim, de 3 ex-lanternas assim, mostra muito o que a gente tá tentando destacar nesse programa. E o Paysandu, Cássio, não sei se isso pode lhe trazer alguma esperança na vida. Depois que ganhou a primeira, não perdeu mais, viu? Olha, eu tenho guardado aqui na minha memória algumas falas de Atos. E ele ao balançar a cabeça, assim, com um tom de... vou traduzir, o closed caption aqui, de Atos foi o seguinte, eu disse isso mesmo e reconheço. Foi. Olha, a gente disse aqui, Atos, tu conhece Série B que nem a gente. Exatamente. A Série B... Tu foi moleque. A gente falou assim, Atos, na Série B o cara deixa um pouquinho, porra. Um time desse tamanho, um time desse tamanho consegue 3 vitórias. Eu fiquei muito impressionado com alguns jogos que o Paysandu fez, assim, muito abaixo. Horroroso o começo, mas aí traz 2 reforços, troca o treinador e ajeita, pô. Para cair na Série B, o esforço geralmente é muito grande. Muito grande, assim, para o cara ser rebaixado. Sendo um time tradicional, sendo um clube tradicional, para você cair na Série B, o esforço foi muito grande na competição. E tem uma coisa, eu espero agora não começar a zicar de forma reversa. Agora eu vou fazer né? O Paysandu, daqui a pouco o Paysandu volta para a zona de rebaixamento. Não, mas veja, o Paysandu pode até cair. Mas é porque tu sentenciou no momento, eu disse, calma, pô, tem muito campeonato, pode aqui. E a Série B é muito assim, o time tava morto, daqui a pouco tá aqui, voo de cruzeiro, daqui a pouco, se lasca de novo. Assim, é um campeonatozinho, é muita rodada para jogar, pô. Mas eu vou fazer um registro a esse Paysandu, já que eu consegui ver os 2 últimos jogos do Paysandu, contra o Atlético Goiás em casa, e esse jogo agora contra o Coritiba, é que, permanecendo da forma que o Paysandu está jogando, eu acho que a tendência é ele conseguir uma estabilidade para poder ficar fora dessa zona de rebaixamento, tá? Porque é um time que joga de forma muito segura na defesa, tá? E quando ele vai lá na frente, ele costuma ser certeiro e com uma bola parada fortíssima. Se você pegar essa forma de jogar para o que o Paysandu hoje almeja, que é uma consolidação fora da zona de rebaixamento, para quem é na lanterna no dia desse, eu acho que é um formato interessante que tende a permanecer ocorrendo nos próximos jogos e o que vai evitar o time de perder jogos. É um time que eu não vejo agora perdendo muitos jogos, conseguindo ali seus empates e, quem sabe, algumas vitórias. Cássio, antes da gente ir para a rodada dos palpites, tá? Finais. O Fred, só uma última. Porque eu fiz esse desenho do Paysandu, né? Aí me veio a cabeça. O Paysandu é o Novo Horizontino da parte de baixo da tabela. É muito parecido as 2 formas de jogar. Sério mesmo?
Muito, muito parecido. A forma de jogar, com o sistema defensivo muito forte. Quando vai lá na frente, vai de vez e tenta ser muito assertivo. Bola parada acima da média. Mas não tem a Curuzu, pô. Assim, então, não tem mando de campo, tem. E tem torcida, né? Como eu ia dizendo, antes da gente chegar nas odds e nos palpites aí para 18ª rodada, tá aí o gráfico, Cássio. Esse é um gráfico da nossa distribuição geográfica, tá? Em 2025, novos seguidores, são 42 mil pessoas. A gente teve realmente uma encorpada muito grande na transição de 24 para 25, e um dos motivos são justamente os vídeos, que era algo que a gente não fazia, colocava um recorte ou outro, e a gente passou a trazer não só recortes das nossas lives tradicionais, tá, mas também conteúdos inéditos, como esse programa que você está assistindo, esse Raio X aqui é um conteúdo inédito. E aí, Cássio, a gente percebe uma ramificação da chegada de novos seguidores, de novas pessoas inscritas aqui no canal, de novas pessoas consumindo a gente, tá? Para um canal que começou só sobre Pernambuco, tá? Hoje, nessa temporada, 11% dos novos inscritos são de Pernambuco. Ainda é o estado em que mais gente chega, mas São Paulo já está ali com 10% e na verdade é 10,5%. Eu tô aqui segurando a risada, porque eu tô assim, justamente em São Paulo. Caramba, 10% em São Paulo, pô. É porque São Paulo você pode falar, mas mundo, né? Mora muito pernambucano lá, assim, pô, mas mora muito pernambucano em Pernambuco também. Assim. Não, mas mora pernambucano, mora paranaense, mora goiano. Então, mas mora muito pernambucano em Pernambuco. Tem 11%, pô. São Paulo tem 10%. Caramba. É porque como tá ramificando... Não, irmão. E aqui e só fala quando joga contra um nordestino, né? Só para dar um exemplo, pô. Caramba, Fred, tô aqui impressionado com esses dados. Viu? Os do Paraná, com 2%, com essa Série B, eu acho que tem tudo a ver. Aliás, que muita gente... existe uma parcela do público, é muito diversificado, o público de futebol, que o cara diz, eu quero escutar de um jeito onde eu não sou a prioridade. Eu acho que tem um pouco disso assim. O cara tem 200 mesas redondas, o cara diz, eu queria ver o que é que estou falando do outro lado do campeonato. Assim, como é que se fala? Eu acho que tem um pouco disso também, sabe? De o cara ver como se enxerga de outro jeito. Porque, pô, são 10% de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, 6% cada uma. Pô, só aí já dá 22%, pô. Assim, Mas Ceará e Bahia são números assim que me deixam muito feliz também, porque eles são os clubes que a gente cobre do jeito que a gente cobre os de Pernambuco. Assim, ou tenta, pelo menos, né? Que de ter um telecast, de ter análise do jogo em si, enfim. Ótimos números, Fred. Fiquei muito satisfeito. Isso. 3% do Pará, bem relevante também, tá? Bastante, pô. Ou seja, na hora que você junta Pará com Paraná, bota 5%. E Goiás ali, vamos botar o Goiás também. Isso. 6% de uma galera que, ou seja, mostra que tá valendo a pena fazer esse balanço da Série B. E detalhe, 6% e 42 mil, né? Que é o público... Isso. Que eu lembro que recentemente, a gente que de vez em quando traz algumas mensagens aqui no feedback com quem está acompanhando a Série B junto com a gente, tinha uma mensagem de um torcedor do Santos que fazia o acompanhamento. Ele não deu, ele disse que conheceu o canal e estava começando a acompanhar, mas eu senti que era muito esse ano, tá? Eu acho que ele entra muito como alguém que se inscreveu esse ano e começou a acompanhar esse ano, porque para quem pensa, não, mas é porque ele veio da Série B do ano passado, porque a gente analisava mas a forma que ele falou faz entender que esse ano. Agora, porque ele deu alguns destaques que ele está acompanhando e eu acho que ele teria citado que não, eu vim quando o Santos estava na Série B, acompanhava com vocês e continuei, não. Eu acho que ele entrou nessa leva, tá? Para você ver que acho que vem muito disso que Fred citou, acho que Fred foi certeiro. E eu vou trazer, eu não tenho como trazer agora, porque o computador que eu tenho logado, o YouTube já logado, já está com tudo aberto, ele teve um probleminha aqui, eu não tenho como trazer agora,
Mas no próximo programa eu vou trazer um recorte, Cássio, que talvez seja mais preciso para esse universo desse programa da Série B, que é o recorte desde que a gente começou esse raio-x. Porque ali a maio, quando é que começa? Exatamente, eu vou localizar quando a gente começou. Pô, deve impactar, deve vai ter impactar mais bastante. de 2% o Paraná, o Pará. Porque esses 2% do Paraná, que é 2% desde janeiro, mas na verdade deve ser um 2% onde o número todo deve estar de maio para cá. E aí dentro o número geral não seria de 42 mil, seria o número menor, e aí o impacto do que o Paraná teve, o Pará teve, o Goiás também. Exatamente, já deve mudar um pouco essa configuração, mas eu só tenho como trazer isso realmente. 2,5 no Maranhão também é um ótimo número, porque nesse momento, pô, os maranhenses estão muito mal, assim, né? Não tem ninguém na Série B, o Sampaio caiu, na Copa do Nordeste a turma não foi bem também. É isso, tá? Então, alguns números são difíceis de decifrar. Eu fiquei feliz com todos os números, mas alguns eu achei assim, caramba, difícil, mas de um lado positivo, porque eu tô surpreso com esses números. São Paulo eu não acho não, Cássio, difícil, porque eu acho que São Paulo não é a história do o jogo fácil, tem muito pernambucano. Tem muito pernambucano, tem muito cearense, tem muito baiano, tem paranaense, tem paraense. Então, assim, mas na hora que a gente... tudo isso, 10% é muita coisa. Mas na hora, Cássio, que a gente começa a nacionalizar um pouco mais, a pulverizar um pouco mais, você entra dentro de São Paulo. Né? Você entra dentro de São Paulo com todo esse cenário, tá? Vamos então para o último quadro do programa. Nossa invencibilidade acabou aqui, tá? Nossa invencibilidade acabou. Volta Redonda derrubou. Acabou bonito, inclusive. Volta Redonda derrubou a gente. O Paysandu agrediu, mas quem foi só no Atlético? Quem foi só no Atlético foi feliz. E pelas odds não ficou no prejuízo, né? Veja Exatamente. Só, se você catucou ali em cada dica, o Atlético conseguiu cobrir o prejuízo do Volta Redonda. E aí é o seguinte, tá? Essa semana teremos outra edição do Raio X da Série B, porque a rodada é agora. Terça, quarta e quinta. Significa que sexta-feira temos encontro marcado aqui, tá? Já com a penúltima rodada do primeiro turno para ser analisada. Vamos então começar as análises das odds da Bet Nacional, tá? Dos jogos dessa terça-feira, a gente abre com Operário e Atlético Goianiense, 2,43 para o Operário, 3,51 para o Atlético Goianiense. Jogo chato de você fazer uma projeção aí. Atlético Paranaense e Ferroviária, 1,53, 7,49 para a Ferroviária. Eu gosto desse 1,53 do Atlético Paranaense. Veja, falar diante de favoritismo é um lugar sempre fácil, né? Sim. Mas eu costumo dizer o seguinte: se o Atlético Paranaense talvez pegasse o Atlético, que está no momento aí de 5 vitórias em 6 jogos, essa odds seria quase igual ou pouco diferente. E vai pegar uma Ferroviária que talvez seja, para o recorte das últimas 5 rodadas, o pior time do campeonato. Salvo engano, está com 4 derrotas seguidas. Isso. Então, a odd é boa. Aconteceu um cataclisma no segundo tempo do Paranaense, mas eu acho que um raio não vai cair 2 vezes. Está com 4 derrotas seguidas, só para... No pré-rodada, acho que a gente fez da Série A, foi eu e Arthur. Não, eu e Ravel o programa. Quando chegou Cruzeiro e Juventude, eu falei assim, veja só, isso aí é para quem quer ter um rendimento de 30% garantido. Não tem avestruz master, boi, sei lá qual é o nome do boi, essas pirâmides todas aí não. Boi gordo, tá? O cara apostar no Cruzeiro em casa contra o Juventude 1,30 é certeza de que de sua receita voltaria 30% maior, tá? Porque o favoritismo era absoluto. O jogo foi 4-0, fácil. Eu não vou dizer tanto desse Atlético Paranaense porque ele não é tão confiável quanto o Cruzeiro. Mas se o Atlético Paranaense não ganhar esse jogo, assim, as interrogações sobre o futuro do time no campeonato ficam enormes, tá? Não, eu acho que é uma dica boa.
Eu vou. É um jogo bem interessante. Aqui eu já não sei, Atos, como é que você encara as duas sensações, né? O Curitiba perdeu nessa rodada, mas era até então a super sensação do campeonato. E o Atlético é a sensação de momento do campeonato. Talvez dois dos times que jogam o melhor futebol nesse momento, se não os dois times que jogam o melhor futebol nesse momento, tá? Eu vou dar Atlético de novo, Fred. Eu vou continuar na crista da onda. Eu vim chamando a atenção que o Curitiba fora de casa é um pouco mais burocrático, tá? Vou apostar um pouco nisso. E vou apostar nesse Atlético que tá jogando muita bola, tá na crista da onda, até os adversários entenderem o que está acontecendo ali. Eu acho que o Atlético é uma boa pedida para esse momento. Vou no Atlético 2,51. Olha que a odd não é nem tão alta, tá? A odd não tá nem tão alta. Eu tô achando até baixa, assim. Eu acho que o Curitiba, até a rodada passada, líder do campeonato, merecia até estar como favorito, ou no máximo ali, umas odds equiparadas, mas eu vou no lado do Atlético aí. Perfeito. Vila Nova e CRB, 1,97 para o Vila, 4,64 para o CRB. Não confio no Vila, mas já não confio mais no CRB também. Eu ia dizer, eu ia nessa linha, esse favoritismo do Vila é meio cilada. Eu acho. Tem muita cilada aí, muita. Eu não consigo nem gravar com um time vermelho e branco que vai vencer esse jogo, que pode ser empate. E veja só, talvez o resultado, se eu tivesse assim, Fred, escolhe alguma coisa, eu iria no empate. Eu não apostaria nesse jogo, mas se você é obrigado, empate. Tá? Porque de empate para CRB ainda, viu? Eu não confio nesse time do Vila Nova. Não confio. Eu acho que a gente fez essa mesma leitura do último jogo do CRB fora de casa, não foi? Foi, e a gente falou que o exatamente. empate poderia ser interessante. Eu acho que a gente Empatou. isso. Foi o jogo do Operário, né? Contra o Operário. Na quarta-feira, mais 4 jogos, tá? Chape e Volta Redonda abrindo, 2,11. Veja, todo mundo já sabe que eu não sou o maior fã da Chape, mas essa odd aí tem valor pelo que ela fez contra o Goiás e contra o Remo, que vencia até os 40 e muitos e teve um jogador expulso. Eu vou Volta Redonda. Não dá para. Atos ainda não abraça, né? Novo Horizontino. Professor Dalpozo. Eu tô com voltaço. Novo Horizontino e Goiás, 2,19 para o Novo Horizontino, 4,03 para o Goiás. Jogo aí, viu? 4,03 para o Goiás. Não é um jogo fácil. Uma tendência de um empate fortíssimo. Até bom para os dois, né? Aquele empate que os dois aceitam em dado momento do jogo. Né? Teve um jogo na Série B ano passado que foi isso. Lembra Mirassol Sport? Teve um momento do campeonato, um jogo Mirassol Sport. Os dois times, basicamente ali, teve uma hora do jogo que, na troca de olhares, se acertaram ali em campo. Porque estrategicamente ali para os dois, o empatezinho seria... Foi 0x0, né? 0x0. Deixa a bola com o Chico Kik, que não sai nada. E vamos levar esse 0x0. Foi um pouco disso ano passado. Então, esse Novo Horizontino de Goiás é isso. Os dois assimilariam bem o empate nesse jogo, tá? Cuiabá e América Mineiro, 2,18 Cuiabá, 3,74 América Mineiro. Imprevisível, tá? Dois times de extrema interrogação. O América Mineiro parecia que Anderson traria um ânimo, mas ficou para trás, né? De novo perdendo em casa, né? Perdeu para Chape em casa para matar. Aí. Olha quanto ar Cássio pega. Quanto ele está segurando de agressões a Anderson Moreira. nesses segundos de respiração. Não, deixa. O quanto de agressões a Anderson Moreira a linguagem não falada passaram nesse momento, tá? Nem um vírgulazinha para Guto do outro lado, não, né? Só para Anderson mesmo, né? Não. Guto. Eu gosto de Guto. É isso. Amazonas e Paysandu, tá? Duelo do Norte. A gente tava falando justamente sobre como o Paysandu já é um time que venceu fora em todos os estados, que tem mais
regularidade em jogar no Norte e vai enfrentar o Amazonas fora de casa, 2,35 contra 3,39. Tem valor esse Paysandu aí, Atos? 3,39. Não, até por causa da forma que o Paysandu joga, né? Acho que chama também um jogo mais duro, um empate. Não iria do lado do Paysandu, não. Acho um jogo difícil de você cravar algum lado aí. Quinta-feira, Botafogo e Criciúma. Botafogo 2,70, Criciúma 2,95. Acho que está muito alta. A odd do Criciúma poderia ser um pouquinho mais alta para valer mais a pena. Mas a proximidade das 3 odds mostra que pode dar qualquer coisa, viu? Mas eu achava, veja só, eu estaria aqui para indicar esse jogo pro Criciúma, mas eu queria uma odd maior para indicar. Eu entendo esse ponto, mas se for escolher um lado, é o lado do Criciúma. Agora, a odd está um pouco mal. O ideal aí é fugir desse jogo, viu? Tem piores, mas tem piores. Se fosse 3,50 aqui, 3,60, eu tava bancando o Criciúma aqui no risco. Tá? O próximo mesmo é um jogo muito mais difícil de você fazer. Muito mais difícil. O próximo eu não passo nem perto. Tá? Remo de Antônio Oliveira. Esse aí é só para assistir. Avaí de Jair Ventura, 3,12. Times que frequentaram o G4, times que seguem ali flutuando no entorno do G4, mas que perderam força no campeonato, independentemente de estar 1 ponto a 2 pontos, perderam seu melhor momento do campeonato. Passou o melhor momento e não estão dando sinais de recuperação imediata. É o que eu digo. Um Criciúma vindo ascendente nesse momento talvez seja até mais interessante do que esses 2 times nesse momento do campeonato. E o Remo virou o famoso porteiro, né? Tem a brincadeira que a gente fala do lugar da Série B ser o porteiro. E como tá tendo uma dança de cadeiras ali no 4º lugar, o Remo fica vendo os convidados chegarem para o 4º lugar, né? Aí depois o cara sai, aí entra um novo convidado aparecendo ali no 4º lugar, que está sempre mudando muito. Vamos lá, vamos deixar algo de concreto, tá? Recomeçar nossa sequência aqui depois da queda. Foram 4 programas sem nenhum erro. E nesse último programa caímos, tanto com Curitiba quanto o Atlético Paranaense. Agora aqui é o seguinte. Atlético Paranaense contra a Ferroviária, obviamente, né, a odd mais baixa da rodada, é um favorito, bem favorito. Então, o Atlético Paranaense é uma indicação. Eu não vejo uma segunda indicação que eu dou aquela assinatura de vá aqui que vai dar. Mas, pelos últimos jogos que eu vi, mesmo sendo um time que eu acho precário, eu gosto do 2,11 da Chape contra o Volta Redonda. Caramba, que elogio. Um time precário. Eu acho. Tá me surpreendendo. Uma forma de elogiar que é melhor não elogiar. Meu irmão, time precário. Seu Madruga, pô. Meu irmão, um time. Eu vou no Se o cara não tiver ideia com o dicionário, o cara gosta, viu? O cara, pô, aqui, ó. Elogiaram. Atos é Atlético, né, Atos? Pelo que você falou aí. Vou da Atlético. E a oportunidade, perigosa oportunidade, seria aquele Goiás ali contra o Novo Horizontino, mas perigosíssima oportunidade. Não, aí você tá. Olha, você tá indo para mares turbulentos, viu, Fred? R$5. O horário do Goiás não é mais convidativo, não. O Goiás funciona, meu amigo. É sexta de 9h30 da noite. Aí é uma máquina. 7 da noite. Ele perdeu um jogo no dia desse, Cássio. Teve um jogo recente que ele perdeu que ninguém sabia que ele estava jogando. Ele não é um titã. Em algum momento falha. Mas assim, ó. 7 da noite, tipo, todo mundo tá vendo ainda, porque a rodada da Série A daqui a pouco, o cara tá vendo o jogo, tá passando na televisão. Mas aquele joguinho mais escondido, pelo amor de Deus. Aí essa campanha dele é assim. Pode buscar, ver o horário. Esse horário não é o horário mais convidativo para o Goiás. Ou seja, independentemente do que vocês acharem, eu não iria por causa do horário. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha essa
Não é a 17ª edição do Raio X, porque a gente não começou do comecinho. E a gente farrapou uma também, a gente pulou uma, teve um dia que a gente pulou. Então, não é a 17ª edição do Raio X, mas é o Raio X da 17ª rodada. E essa a gente mandou bem, porque a rodada começa na terça. Isso. E a gente disse, ó, ou era hoje ou não era, ponto. Exatamente. Ou seja, significa que essa semana ainda terá outro, na sexta-feira, provavelmente. Programa entregue, valeu a todo mundo. Cássio, Atos, Gabriel, nosso editor, diretor aqui do programa. Agradecer a cada um de vocês. Seguimos lendo, tá? Todas as mensagens. A gente acabou nem trazendo hoje o comentário sobre algo que a gente leu, mas no próximo a gente consegue tentar ajustar esse. Mas a gente leu. A gente leu, eu li todas hoje, inclusive. A gente citou uma, né? A gente citou a do Atlético Paranaense, né? Eu li todas hoje. Quando eu começo a produzir aqui os slides, a primeira coisa que eu faço é ver como foi o último, ver de onde parou. Eu também, eu dou uma olhadinha. Se a galera sugeriu pauta, tudo, tá? Então, deixar um grande abraço aí para todos vocês. E a gente se encontra, tá? Em relação à Série B, na sexta-feira, raio-x da 18ª rodada. Mas todos os dias, tá? Sem exceção, tem conteúdo novo aqui na nossa sessão de vídeos. E se você nunca encarou uma live nossa, essa semana tem live, acho que toda noite também. Então, apareça, tá? Vocês estão convidados aí para aparecer nas nossas lives, que são ali sempre 10, 10h30, 11. Se você for da madrugada, então, meu amigo, a gente fala diretamente com você nas altas horas aí da madrugada. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.